Olá pessoal, da turma de Física Geral 3, professor Samuel. Eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre campos magnéticos produzidos por correntes. Eu já resolvi uma questão envolvendo a lei de Biot-Savart para vocês, porque a lei de Biot-Savart é simples. Na verdade era só uma dedução que a gente já havia visto para conseguir resolver aquela primeira lista. Mas agora eu quero falar mais profundamente sobre essa criação de campos por correntes, ok? Essa simetria que existe entre campos magnéticos e correntes, ela é muito importante para a tecnologia, como eu já havia dito. E a gente vai ver exatamente isso agora. Campos magnéticos são produzidos por correntes e correntes também são produzidas por campos magnéticos. Afinal de contas, eles têm a capacidade de mover cargas. Cargas em movimento são correntes. Tendo em vista isso, vamos lá. A gente, para começar a fazer qualquer tipo de análise, coloca um fio genérico. Esse fio é um lugar por onde passa a corrente. Então, tal qual esse fio genérico do desenho do Halliday, a gente tem um elemento de corrente, de espaço por onde passa a corrente, o sentido que a corrente tem, mediante o que nos é mostrado, né? Normalmente essa demonstração aqui ela é mais visual mesmo, não tem nenhum significado físico, essa seta, né? Então, uma dica que eu dou para vocês: seta curva em física não significa quase nada. Então, aqui só está mostrando o sentido da corrente, mas significado físico isso aqui não tem muito. O grande significado da corrente entra aqui, quando a gente analisa o ds em si. Obviamente, o ds ele vai seguir uma trajetória no fio, e essa trajetória a gente considera tangente ao fio. Ele vai ter um ângulo, então, com esse vetor R, que já é nosso conhecido lá do campo elétrico, que seria a distância de onde eu estou fazendo meu cálculo até o ponto onde eu quero saber determinada coisa, né? Aqueles R ao quadrado que tem debaixo das leis da gravitação, da lei de Coulomb, é isso. E aqui está a distância, é o próprio R. Lá no ponto P vai ter um campo. Esse campo vai estar relacionado com essa angulação θ de alguma forma. Vamos ver mais à frente isso. Então, fazendo esse desenvolvimento, a partir de experimentos, eles conseguiram observar que as relações que envolviam todos esses elementos que eu falei tinham essa forma. O diferencial do campo magnético era uma constante, associada com uma manifestação isotrópica do campo magnético, por isso 4π, e corrente, aquele espacinho por onde ela passa, o seno do ângulo e o R quadrado. Essas constantes aqui, elas, em especial o μ0, né, ela está associada com o meio onde está ocorrendo esse campo. E bem, para qualquer angulação, então, a gente pode generalizar essa equação com um produto vetorial entre o elemento por onde a corrente passa e a direção do meu vetor posição. Muito bem. Então aqui a gente tem uma expressão bem geral, e essa expressão serve para a maioria dos problemas, principalmente os problemas mais evidentes que envolvem corrente, que são os com fios, né? Afinal de contas, a maior parte das correntes que a gente está acostumado a utilizar passa por um fio. Ele propõe aqui, e é certa essa resposta, que essa é a forma para um fio longo, onde esse comprimento não é bem estabelecido, porém ele é relativamente muito maior que a distância ao ponto que a gente está querendo calcular. Então, μ0i sobre 2πr. O livro não deixa nada solto, ele vai provar isso depois. O que eu acho interessante aqui de assinar para vocês é que, por vezes, vocês podem pensar matematicamente que o campo não existe. É uma invenção da minha cabeça. Que, na verdade, ele é só uma forma de interpretar a força. Mas gostaria que vocês vissem aqui esse desenho, olha só. Uma evidência interessante da existência do campo magnético, onde as limalhas de ferro elas se alinham exatamente no formato que a gente imagina o campo. Né?
Acho legal isso. Talvez seja até um experimento legal para a gente colocar no nosso laboratório. Se vocês tiverem empenho de fazer, né? Colocar limalhas de ferro dentro de uma garrafinha com água. E daí a gente, se colocar um ímã perto dela, a gente vê as linhas de campo se alinhando. É bem legal. Mas isso é para matéria de física experimental 3. Então, vamos provar aquela expressão para as linhas. A gente pega aqui a forma da lei de Biot-Savart genérica aqui, faz uma análise de um fio. Temos este ângulo externo, altura, a distância já proposta. Temos um S, ou seja, o ds está variando, mas a gente já tem um S. Isso vem a calhar com aquela questão que eu passei para vocês, né? A interpretação desses elementos aqui está bem exatamente aquilo, né? Salvo um detalhe ou outro, mas tem muito a ver também com o que a gente viu antes de começar a pandemia, né? Em campo elétrico. A gente tem uma variação de S, por isso que o ds vai ali em cima da nossa integral. Mas a gente já tem um S dado, essa distância aqui entre esse ponto, né, o ponto que eu quero calcular, e o ponto onde eu quero calcular o campo, e o local de onde eu estou pegando a minha corrente. Então, tem essa distância S, tem um ângulo externo a isso, e como a gente conversou, esse ângulo externo está relacionado com o ângulo interno aqui de dentro também, né? Então, o seno desse ângulo externo, como a gente conversou, é o cosseno desse ângulo interno. Então, tal qual lá no campo elétrico, a gente tem várias formas de resolver. O Halliday ele resolve aqui nesse momento por uma forma um pouco diferente do que eu fiz. Porém, o processo é o mesmo. Então, eu substituo o R pelaquela relação de triângulo-retângulo. Aqui, uma relação parecida, né? Para não dizer igual, porque ele não escreveu cosseno, mas isso é a mesma coisa que cosseno, sendo de π menos θ. Igual aquela outra relação ali entre a minha distância, entre a quantidade de fio que já foi calculada. E resolvendo essa integral por qualquer método que vocês possam pensar, ou simplesmente copiando da tabelinha, encontramos novamente a expressão para o fio. Muito bem. Ok? Claro, nem todos os fios são retilíneos, eles podem ser curvados, e essa curva vai representar a seção de uma circunferência. Então, a gente novamente tem essa ortogonalidade aqui entre o nosso vetor posição e o ds. Então, o 190 vai ser sempre 1, né? Que facilita um pouco a conta na hora de integrar. A gente tem uma expressão bem simples, onde o φ aqui é dado por este ângulo, o ângulo da nossa seção. Obviamente, a gente pode, com um círculo inteiro, levar esse ângulo a 2π. Então, facilita um pouco essa nossa análise. Esse exemplo aqui é bom, que envolve as duas coisas. Mas eu não quero conversar sobre ele agora, quero ir para algo mais geral. Vamos lá, chegar lá. Aqui veja essa força entre duas correntes paralelas. Tínhamos algo parecido entre placas paralelas em campo elétrico. Tá? As analogias são bem claras. Então, tenho certeza que vocês podem fazer essa análise aqui e percebam, né, que essas correntes têm a mesma direção. A gente vai ter mesmos campos, né? Vocês podem usar a regra da mão direita. Acredito que vocês já conhecem a regra da mão direita, mas caso não conheçam, é o seguinte. Se vocês querem saber qual é a direção da corrente ou do campo, do fio, peguem a mão direita de vocês e pensem que o dedão de vocês é o sentido da corrente. Então, os outros dedos da mão de vocês vai ser o sentido do campo. Portanto, a hora que eu olho para essa minha barra, que está aparecendo agora no vídeo para vocês, e vejo que a corrente tem a direção para frente aqui, né, aqui na minha mão direita, significa que ao lado esquerdo da barra está surgindo um campo magnético para cima. E do lado direito dessa minha primeira barra, né, campo magnético para baixo. O mesmo ocorre na barra do lado. Então, temos campos opostos. Por isso, eles vão ser trem. Ok?
Então, né, alguns detalhes meio não interessantes aqui, como o campo eletromagnético. Aqui que entra a física da coisa. Tal qual lá no campo elétrico, a lei de Coulomb ela era uma lei observacional. Com o tempo, os físicos descobriram a lei de Gauss, que era uma forma geral para o campo elétrico. Era uma expressão que não dependia de experimento, era uma expressão que a gente chama a priori, já conversei sobre isso para vocês. A lei de Ampère é o mesmo, tem a mesma ideia para campos magnéticos. Veja que até o formato dela é um pouco parecido. Eu tenho uma integral de linha aqui do campo, produto interno do campo magnético com esse caminho onde está ocorrendo a minha integração, vai ser igual a μ0 carga envolvida. Corrente envolvida, desculpa, eu até estava lembrando da lei de Gauss e falei carga envolvida. O processo é o mesmo, só que em vez de ser aquelas integrais de área lá, né, a gente multiplicava o campo elétrico por uma área, dA, que é campo magnético por um caminho ds. Ok? Obviamente a gente está trabalhando com superfícies fechadas, tal qual lá. Lá a gente chamava de gaussiana, que a gente vai chamar essa superfície que fecha várias correntes, as correntes que a gente está interessado em trabalhar, de amperianas. Então, como lá, veja essa simetria entre campo elétrico e magnético é importante, tanto para vocês entenderem a matemática do processo, quanto fisicamente. Existe uma relação entre campo elétrico e magnético. Espero poder ver isso com vocês ainda esse semestre, tá? Mas aqui estamos vendo um produto disso, que é o fato no nosso cálculo, a amperiana, ela se importar apenas com as cargas envolvidas. Nenhuma carga fora vai ter qualquer significado no cálculo que a gente está interessado em fazer. Ok? Então, né, temos aquelas mesmas condições lá que se a angulação entre o campo magnético e esse vetor caminho que desce for 90 graus, o que a gente vai ter é zero, né? Cosseno de 90 é zero. Maravilha. Então é isso que a gente vai buscar, que nem no campo elétrico, a gente busca simplificações. A situação simétrica suficiente para ignorar qualquer condição que não seja cosseno de zero, né? Para que facilite as nossas contas. Então, aqui só um detalhe importante, a gente tem que considerar um sentido de integração para definir o que vai ser positivo e qual corrente vai ser negativa. Novamente, utilizando a regra da mão direita. Então, o exemplo deixa claro aqui para vocês, né, que correntes positivas são aquelas que o campo magnético aponta para cima. E o contrário aqui para os negativos. Ok? Normalmente, quando a gente está falando de amperianas, a gente vai ter exemplos bem específicos. Exemplos que envolvem fios coaxiais. Isso é, sim, é 90% das questões. E outras envolvendo solenoides e toroides. Por quê? Porque são esses elementos que têm a simetria necessária para a gente resolver contas que ficam facilitadas na lei de Ampère. Ok? Então, por exemplo, fio longo, retilíneo percorrido por corrente. Dá para resolver pela lei de Ampère. Por quê? Porque o fio longo, entre campo e caminho da integral, o ângulo é sempre zero. Então, a gente vai ter uma integral facilitada aqui. Né? A gente vai ignorar vários produtos internos possíveis. E veja como se resolve muito mais rápido, né? Sem precisar fazer aquele monte de desenho. Ok? Às vezes esses fios eles têm uma determinada densidade, e aí as nossas contas não vão ser tão simples assim, como a gente vai ver no próximo exemplo. Ó, essa parte aqui que fala sobre o campo magnético no interior de um fio longo, retilíneo percorrido por corrente, ela é parecida com aquelas nossas esferas que a gente dividia a carga que tinha nela toda por um pedaço apenas. Que é a mesma coisa, só que com um fio, né, para as correntes que nos interessam. Então esse é um caso aqui
que a densidade não é linear, ok? Esse exemplo ele é muito interessante e ele também é o exemplo mais clássico e mais recorrente no assunto de lei de Ampère. Que esse meu cilindro longo, com o toroco de raio interno 2 centímetros e raio externo 4 centímetros, ele segue de uma figura parecida com essa aqui, ok? Então a gente pode pensar dessa forma, tá? Interno A, raio externo B, quero calcular um determinado ponto R. Como eu estou interessado em calcular a corrente no ponto R, tudo que está fora do ponto R, externo ao ponto R, não me interessa. Então a minha amperiana vai ter esse raio R, para facilitar a minha conta. Ok? Mas como a gente tem uma determinada densidade, a gente tem que substituir, novamente, simétrico lá, o campo elétrico, dentro da minha integral. Okay? Então substituo aqueles elementos lá, campo elétrico e ds, por os que se encaixam na minha situação de não ter uma densidade fixa. A densidade aqui é CR². Ok? Então, agora eu substituo por um J, que é densidade de corrente, vezes dA. O dA, como está associado com essa área que eu mostrei para vocês, em azul mais escuro ali atrás, é um 2πr dr. Na hora que eu integro isso aqui no área, a equação de um círculo. A área de um círculo. Perfeito, é isso que a gente quer. E a densidade aqui fora. Então, integrando até onde nos interessa, lembrando que não vai de zero, pois é um cilindro coaxial, ele é oco. Então, a gente fica com uma conta dessa forma aqui. Ok? Então, temos a nossa carga envolvida. Para calcular o campo, vai ser só utilizar, então, a lei de Ampère por si só. Primeiro encontramos a carga envolvida, a corrente envolvida, desculpa. Depois, caso nos interesse encontrar o campo, lei de Ampère. É um fio P, 2πr. Isolar B já era. Solenoides e toroides. Rapidamente aqui, tá, pessoal? Eu estou passando por cima, afinal de contas, bem, sendo sincero para vocês, a gente está nessa situação complicada e vocês sabem que eu sou novo aqui no IFC, então para mim é mais complicado ainda do que para os outros professores. Não tenho noção do que será decidido. Portanto, né, fico perdido, eu acredito que vocês também estão, espero que vocês continuem conosco no semestre que vem. E estou me esforçando na medida do possível para que vocês compreendam o assunto e não saiam, né, defasados dessa matéria. Mas vai depender de vocês, afinal de contas, infelizmente a AD é assim. Queria estar com vocês em sala, tirando dúvidas, que nem foi na nossa primeira prova, e em especial a turma de Física 3 foi muito bem, fico feliz até hoje com isso. Mas é o que temos para hoje, né, pessoal? Então, vocês, por favor, releiam esse capítulo, façam os exemplinhos de novo do capítulo, para que semana que vem eu passe uma listinha, simples, tal qual a última, para a gente ter alguma nota. Por mais que, novamente, como eu não entendo bem os procedimentos do IFC, eu não sei se a gente vai poder considerar as notas EAD tendo um peso maior do que as notas presenciais, mas isso é assunto para outro momento. O importante é a gente ter alguma nota e compreender essa matéria, né? Então, o que é um solenoide? São várias circunferências, uma do lado da outra, né? Como se fossem cilindros, né? Um do lado do outro, pequenos fios um do lado do outro. Ok? Então, o que nos interessa aqui para calcular um solenoide? Saber que cada um dos fios vai ter corrente seguida para um lado e vai formar um tipo de campo. Ok? Quando o solenoide ele é muito grande, ele cria um campo padrão. Esses da figura. Certo? Então, se a gente faz uma análise de amperiana de um pedaço de um solenoide, veja que cada uma dessas bolinhas aqui nesse desenho é um local por onde está passando um solenoide, por consequência a carga elétrica em movimento, corrente. Os pontos indicam que ele está vindo em direção à nossa face, né? A gente está observando aqui o desenho, e o x significa que eles estão indo em direção à folha. A gente faz um amperiano, ou seja, desenha uma região
onde a gente quer calcular o campo elétrico. E depois a gente vai expandir isso para o nosso solenoide todo. Então vamos por olha, aqui a gente fez um caminho. Nossa integral de caminho, então vamos desenhar o caminho. A de B, C para D, e B para C, né? C para D e D para A. Então a minha integral de caminho aqui, tal qual o professor de matemática de vocês ensinou lá em cálculo 3, pode ser quebrada em 4 integrais. Então a gente tem 4 caminhos. Aqui é uma superfície fechada, a gente tem que fechar ela com os 4 integrais. Né? Utilizando as propriedades de produto interno, vamos ter algumas integrais que são zero, né? O texto aqui ele argumenta, entendam bem o porquê ao ler o texto. E vai nos sobrar só algumas integrais que o valor então total dessa integral fechada aqui para nosso solenoide é BH, ok? Só que veja, isso a gente está tomando para um pedaço só do solenoide. Então, como esse meu solenoide vai ter N espiras, eu multiplico por N. Então, né, o que a gente vai ter aqui é que o nosso campo magnético vai ser M0 e N, ou seja, devido ao fato de que eu posso cortar o H, que é o caminho do lado esquerdo da minha integral, com o H, que aparece da minha análise do lado direito da integral, ocorre que para um solenoide ideal, a gente não vai precisar considerar o tamanho dele, e sim só a quantidade do número de espiras, que facilita bastante, principalmente para resolver os exemplinhos aí do Halliday, né, os probleminhas do Halliday. Então, parecer um solenoide, por mais que seja um desenho feio, fique felizes. O toroide, mesmo processo, ok? Só que em vez de a gente ter um H, já que é um círculo, não um toroide, ele vai ser 2πr, né, do lado esquerdo. Toroides, onde que são importantes? A tecnologia hoje de fusão nuclear para tentar obter energia é algo que está sendo estudado faz bastante tempo, ainda está sendo aprimorado, mas eles estão tentando fazer essa aceleração de partículas a ponto que elas batam com uma energia suficiente para que ocorra a fusão dentro de toroides. Por isso, acredito que o estudo de toroides será bem relevante, né, para o futuro. Afinal de contas, energia renovável é algo bem importante, né, para a tecnologia. Ok? Então, por hora, não vamos nos preocupar muito com esses com dipolos, né? Os problemas do Halliday em geral envolvem dipolos. Vamos, né, a hora que vocês forem ler aí, releiam, né, o capítulo, como eu falei, refaçam os exemplos. E eu só quero passar rapidinho nessas primeiras duas partes aqui do próximo capítulo. Porque o indução e indutância é um capítulo bem complicado. Mas as duas primeiras partes estão estritamente ligadas com esse assunto de campo magnético formado por corrente, ok? Que agora eu tenho um campo magnético, olha só, essa força eletromotriz induzida aqui, que se trata dessa questão de indutância, ela foi observada pelo Faraday, um dos cientistas mais importantes da história, ao passar um ímã por dentro de um circuitinho. Ele via que a velocidade com que ele passava estava relacionada com a corrente que surgia. Então ele criou essa lei da indução, né, que depois foi nomeada por lei de indução de Faraday, que o fluxo magnético ele está associado então com o campo da corrente que se forma. Ok, pessoal? Então esse fluxo é campo vezes a área por onde passa. Ok? Então a força eletromotriz, como já conversado, relacionado com o campo, eu posso relacionar diretamente com esse fluxo. Por vezes é mais simplificado fazer dessa forma. E como tinha aquela velocidade associada, como falei para vocês rapidamente, DT aqui indica isso. Quantidade de fluxo no tempo. Ok? Esse fluxo pode estar associado com a área, pode estar associado com a velocidade com que passa esse meu elemento que tem campo magnético. Ok? Então, acredito que por hora é isso, tá, pessoal? Dei uma olhadinha na lei de Lenz, que é como se fosse uma aplicação da lei de Faraday. E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? E semana que vem teremos, então, nossa listinha. Então, até mais.